beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Billy. Bom, galera, a situação é a seguinte. Eu andei reparando que ao longo dos vídeos e episódios que eu estava produzindo, algumas pessoas estavam com certas dificuldades relacionadas a alguns termos que eu estava falando sobre o vape. E óbvio, nenhum de vocês tem a obrigação de saber sobre a terminologia que a gente utiliza no vape, a menos, óbvio, que você queira entrar para esse mundo. Então, nesse episódio de hoje, eu separei um dicionário vapor. Basicamente, o que eu vou fazer aqui vai ser falar algumas palavras ou termos que a gente costuma utilizar em toda a nossa comunidade vape com muita frequência, e vai ser uma espécie de um bate-bola jogo rápido. Eu vou falar para você a palavra e o termo e logo depois eu vou explicar de uma forma bem objetiva para você sobre o que aquilo significa. Isso vai ser ótimo para você que está começando no mundo do vape e não entende muito sobre o que a gente está falando. Você vai aprender algumas palavras que a gente costuma utilizar com muita frequência. E é claro, se um dia você estiver falando com alguém que já é vapor, alguma coisa do tipo, e quer conversar sobre o assunto, você não vai fazer feio. Então, galera, sem mais delongas, senta aí na tua mesa, pega teu vape e bora pro vídeo. Beleza, vamos começar. Eu tô aqui com a minha lista na minha frente. Eu vou falar pra vocês a palavra, tá tudo em ordem alfabética, tá? Eu vou falar pra vocês a palavra e logo depois eu vou explicar pra você o que essa palavra significa. Vamos começar. APV ou Advanced Personal Vaporizer. Traduzido do inglês para o português como vaporizador personalizado avançado. Esse é um termo que a gente utiliza para todos os vapes que costumam ser mods ou mods mecânicos. Essa terminologia que a gente utiliza do APV, ela não inclui cigalikes ou vape pens. Só mod e mod mecânico. Airflow, do inglês para o português como passagem de ar. É um mecanismo que tem em todos os atomizadores que permitem que na hora que você for tragar pela parte de cima, que o ar ele passe por baixo, pelo meio ou por cima, entrando em contato diretamente com o seu coil, fazendo com ao mesmo tempo que você está tragando o vapor, ele está esfriando simultaneamente o coil, impedindo, óbvio, que ele esquente demais e acabe queimando o algodão que está em contato com ele. Atomizador ou ETI. O atomizador é a parte de cima que fica no nosso mod ou no nosso vape. Ela é a peça que basicamente é responsável por armazenar o líquido eletrônico ou juice que você está utilizando no seu vape, além de armazenar também a resistência, no caso a coil ou bobina, que a gente vai falar disso também. E essa é a parte mais essencial, sinceramente, no seu mod, porque é ela que vai esquentar todo o seu juice e você vai poder tragar e vai ter aquele vape gostosinho. Chain vape. Chain, do inglês para o português, significa corrente. Esse termo que a gente utiliza de chain vaping é uma pessoa que está com vape e ela está utilizando de uma forma extremamente descontrolada e absurda. Chain vape é basicamente um cara que tá com o mod na mão e ele não para de vaporar. Ele... Da onde saiu esse barulho, velho? Apesar do chain vape pode ser uma coisa legal, até pelo nome e tudo mais, em essência ele acaba não sendo muito bacana. O fato de você ficar fazendo esse chain vape constantemente, com o tempo pode acabar resultando em alguns dry hits, que é basicamente quando o algodão ele não consegue absorver de uma forma adequada o juice que está mantido dentro do seu atomizador, e aí com isso você acaba queimando o seu algodão em vez de você vaporizar o seu juice. Cloud chasing, traduzido a grosso modo como perseguidor da nuvem. Ah, isso é ridículo. Um cloud chaser é uma pessoa que tem uma filosofia única na vida dele durante a jornada vape. É produzir a maior quantidade de nuvens gigantescas, absurdas e densas que existe no planeta. O cara não vai ficar feliz enquanto ele não estiver produzindo aquelas nuvens bizonhas e gigantes por aí. Geralmente um cloud chaser ele é uma pessoa que não liga tanto pela quantidade de sabor que ele produz durante o vape dele. A única coisa que ele quer é produzir nuvens, quanto maiores e mais densas, melhores. E geralmente existem alguns atomizadores também que são específicos para cloud chasing. Por exemplo, esse meu Peerless aqui, ele é para cloud chasing, velho. Ai meu Deus, que delícia! É nuvem que não acaba mais, velho. Coil, também chamado de bobina ou resistência. O coil é, na realidade, um fio que você enrola e você cria uma resistência a partir do momento que você conecta ela no seu atomizador. As coils são utilizadas para esquentar o juice para produzir o vapor. Coil heads.
Geralmente as coil heads são uma bobina e uma resistência, só que elas são criadas de fábrica por marcas específicas, como por exemplo a Kangertech, a Elif, a Smoke, onde constitui um fio, o algodão que vai passar em volta ou dentro dela e um compartimentozinho que vai abrigar esse algodão e esse fio para você encaixar dentro do seu atomizador. Geralmente coil heads são utilizadas em sub-on tanks e elas são vendidas em várias quantidades, de várias formas diferentes, num custo bem barato, costumam durar também em torno de 2 a 3 semanas, e as coil heads são utilizadas pelas pessoas que não estão a fim de produzir coils à mão ou simplesmente não tem toda essa experiência e prefere partir para um modo de vape um pouco mais fácil, que é utilizando uma coil head que você usa durante um certo tempo e depois você descarta e coloca uma outra nova no lugar. Deck. O deck é a área do atomizador onde nós vamos colocar o nosso coil. Isso aqui é um atomizador, isso aqui é o deck do meu atomizador. DIY ou Do It Yourself. Da tradução do inglês para o português é faça você mesmo. É um termo que a gente costuma utilizar para quem está produzindo juices em casa ou está criando fios e resistências na sua própria casa. DLI ou Direct Lung Inhale. Tradução do inglês para o português é inalação direta para o pulmão. O Direct Lung Inhale é quando a gente simplesmente pega o nosso mod, dá aquela tragada louca, só que em vez de a gente deixar o vapor aqui na boca, a gente traga ele diretamente para o pulmão, como se a gente estivesse respirando. E depois a gente joga tudo para fora. O Direct Lung Inhale permite que a gente produza uma quantidade muito maior de vapor a partir do momento que a gente está armazenando toda essa quantidade de vapor diretamente nos nossos pulmões. Drip ou dripping é um termo utilizado para você refilar atomizadores específicos onde você pinga o seu juice diretamente na coil. Os RDAs, eles são feitos especificamente para isso. Você pega o seu juice e você dripa diretamente nos seus coils. Dry burn é um termo que a gente utiliza quando a gente está acendendo um coil, ou seja, apertando o botão de fire nele sem o algodão, fazendo com que ele brilhe até ficar bem vermelho. Dry burn é uma forma da gente vaporizar todo o juice que está sobrando ainda em volta do seu atomizador, ou também a gente utiliza o dry burn para poder checar se a nossa coil está brilhando de dentro para fora perfeitinho, sem nenhum hotspot, que eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é hotspot. Dry heat. O dry heat é quando uma pessoa sente aquele gosto forte de queimado absurdo na sua boca quando você está utilizando vape. Isso acontece basicamente porque o seu algodão ou ele está com muito pouco juice ou porque você está utilizando uma quantidade de watts extremamente alta para aquele coil específico. Isso também pode acontecer, por exemplo, se você estiver usando um juice que tem uma alta concentração de VG, que é a glicerina vegetal, e o algodão ele não está tão bem preparado para lidar com esse tipo de viscosidade do VG. E-juice, ou juice, traduzido de forma bruta do inglês para o português, é suco, mas é o termo que normalmente a gente utiliza para o nosso líquido do vape. E-cig é a abreviação para Electronic Cigarette, ou do inglês para o português, cigarro eletrônico. É um dos termos que a gente mais utiliza na comunidade vape. Quando a gente chama um e-cig, basicamente a gente está falando que isso é um e-cig. Essência é um termo muito utilizado pelas pessoas para dar referência ao juice. Só que na realidade a essência ela é um produto bruto, ou seja, ela é um líquido que tem uma concentração ali, por exemplo, de morango, abacaxi, melancia ou qualquer outra coisa de essência que seja, que ela vai entrar junto com os componentes VG, PG e opcionalmente a nicotina para aí sim produzir o juice. Flavor chasing. Da mesma forma que cloud chasing, o flavor chasing é um usuário do vape que a única coisa que ele busca durante a jornada vape dele é o melhor sabor e o mais perfeito do mundo. O cara não descansa enquanto ele não conseguir o melhor juice do planeta e o melhor atomizador para flavor chasing que existe. E da mesma forma que existem atomizadores específicos para cloud chasing, existem também atomizadores específicos para flavor chasing. Hotspots. A grosso modo traduzido como ponto quente. Ai, que delicinha. Basicamente um hotspot é um pequeno pontinho concentrado ali no seu coil que
quando você dá o fire, ou seja, você está querendo fazer o dry burn nesse coil, vai ter um ponto específico que está acendendo muito mais rápido do que o resto da sua resistência, e isso pode desencadear em dry hits. Uma forma da gente evitar esse tipo de hotspots acontecerem é quando a gente está fazendo o dry burn do nosso coil e a gente vai mexendo nele durante o tempo, dando aquelas batidas. No episódio 5 eu mostro especificamente como isso é feito, para você fazer com que o seu coil ele brilhe de forma igual. Kick, traduzido de chute do inglês para o português, mas também é conhecido como throat hit. Esse é o termo que a gente usa para a sensação daquele arranhado que dá na garganta quando, por exemplo, a gente está fumando um cigarro. No vape, esse throat hit ou esse kick, ele pode ser feito tanto com a nicotina ou também com o PG, MAC. MAC, ele é a abreviação do MAC Mod, que é um mod mecânico. O mod mecânico, geralmente, é um mod onde não tem chips ou circuitos de proteção, e a forma como ele é feito é simplesmente um metal onde ele vai ficar em volta da bateria, você vai ter o conector de 510 em cima para colocar o seu atomizador, e a única proteção que vai ter no seu Mac Mod é você. Mod. Basicamente o mod, ele é um vape que ele não se assemelha mais com o Cigalike ou as vape pens. O mod vem da abreviação de modificação, que é basicamente um vape que foi modificado para que ele tenha circuitos, chips de proteção, além de uma tela para você poder visualizar a quantidade de watts de potência, ou a temperatura que você está utilizando, ou a quantidade de resistência que está no seu coil. E existem mods que não tem tela, mas tem chip de segurança, e existem mods que tem tela e chip de segurança, por aí vai. Mod é único especificamente aparelhos que nós utilizamos para o vape, que eles foram modificados da primeira geração, que são Cigalikes e as vape pens. MTL ou Mouth to Lung, traduzido do inglês para o português, significa da boca para o pulmão. Esse tipo de tragada que a gente dá no vape, ele é a tragada mais parecida com aquela que a gente tem no cigarro. Que é quando você traga o cigarro, você guarda a fumaça na sua boca, você inala para o seu pulmão e depois você joga tudo para fora. O MTL ele costuma ser feito com alguns equipamentos mais simples ou equipamentos que tenham airflow muito pequeno, para assim restringir a quantidade de ar que está passando de fora para dentro do seu coil e direto para sua boca com vapor, produzindo assim um efeito semelhante ao efeito do cigarro convencional. Ohms é a unidade de medida nas resistências elétricas. Piteira ou drip tip. A drip tip ou piteira é a parte que fica em cima do nosso atomizador. Ela é basicamente aonde a gente vai colocar a nossa boca para poder evaporar. As drip tips são produzidas de várias formas diferentes, com vários materiais diferentes e também existem de várias cores diferentes. Setup. O setup é o conjunto de equipamentos que uma pessoa, no caso o vapor, utiliza. Normalmente, quando a gente está falando de um setup, a gente está se referindo ao aparelho, ao atomizador, a resistência, no caso, o fio que a gente está utilizando, a quantidade de ohms que essa resistência está produzindo, a quantidade de watts que nós estamos utilizando, o juice que nós colocamos dentro do nosso atomizador, tudo isso se torna um setup. Spitback, a grosso modo traduzido como cuspir de volta. Esse termo a gente utiliza quando você sente que algumas gotículas de juice que estão dentro do seu atomizador, elas voltam para sua boca quando você aperta o botão de fire do seu mod. Geralmente isso pode ser relacionado a alguns problemas que podem ter acontecido com o seu atomizador especificamente. Pode ser que você tenha colocado muito pouco algodão, pode ser que você tenha utilizado uma potência extremamente alta, ou pode ser que você tenha colocado juice demais e a sua coil tenha ficado lotada de juice. Starter Kit, traduzido do inglês para o português, é o kit inicial. Basicamente, são os kits que as pessoas iniciantes costumam utilizar para o início da sua jornada vape. Sweet Spot, traduzido do inglês para o português como ponto perfeito, é um termo que a gente costuma utilizar para quando a pessoa encontra a melhor configuração para o seu vape. Ou seja, a gente está falando que ela encontrou o melhor juice com a melhor resistência dentro do melhor atomizador, em cima do melhor mod, com uma quantidade perfeita de nicotina que está produzindo aquele vape lindo, sensacional e maravilhoso para você que você ama tanto. O Sweet Spot costuma ser
um termo muito pessoal. Geralmente algumas pessoas têm sweet spots que elas preferem um juice sem nicotina, com uma quantidade de vapor menor e mais gelada. Tem pessoas que preferem sweet spots que você produz muito mais vapor, com vapor quente, denso, forte, com muito sabor. Isso varia de pessoa para pessoa. Vape. Geralmente vape é quando a gente está chamando o nosso mod mais o nosso atomizador. No caso, isso é um vape. Muito prazer, vape. Vapor. O vapor é o usuário do vape. Isso é um vape. Isso é um vapor. Vape, vapor. Vapor, vape. É bem fácil de entender. Vapor Stonk. Traduzido do inglês para o português de forma bem rudimentar, língua do vapor. É o termo utilizado para as pessoas que perderam o paladar do juice. Basicamente isso acontece quando uma pessoa está vaporando um juice, por exemplo, de morango, e aí com o tempo ela vai perdendo aquele gosto, ou seja, ela não vai mais sentindo aquele gosto forte de morango que ela sentia antes quando ela começou a vaporar aquele juice. Em alguns casos, você consegue reverter facilmente esse tipo de problema bebendo água em abundância ou simplesmente trocando o seu juice. Wick, traduzido do inglês para o português, pavio. O wick, ele se refere ao elemento que nós utilizamos para absorver o juice. Normalmente o que a gente utiliza é o algodão ou a sílica, mas o algodão mais recomendado. E ele leva todo esse juice para o elemento que aquece, no caso, a nossa coil, bobina ou resistência. Quando a gente fala que a gente vai wickar, o que a gente basicamente está fazendo é pegar um algodão, colocar dentro da nossa resistência ou da nossa coil, separar ela bonitinha, dar aquela fofada legal e depois jogar o juice em cima. Isso é wickar o seu atomizador. Última palavra, wrap. É o termo que nós utilizamos para identificar o número de voltas da sua coil, resistência ou bobina. Quanto mais wraps ou mais voltas você tem no seu coil, significa que maior a resistência esse coil vai ter. Quanto menor a quantidade de wraps ou voltas, menor é a resistência dessa coil. Vape. Não, relaxa, galera, que eu tô precisando evaporar mesmo que tá foda. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo que eu queria passar pra vocês. Lembrando, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar uma curtida malaca aqui desse lado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, dá uma clicada no botão de se inscrever aqui do lado, é rapidinho. E se você quiser saber quando eu vou postar meus próximos vídeos, clica no sininho que tá do lado do botão de se inscrever, que quando eu postar, você vai ficar sabendo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e como sempre, claro, a gente se vê num próximo episódio. Falou!